Havendo quórum regimental, declaro sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, aberta a segunda sessão ordinária virtual do mês de março. Para devida confirmação dos vereadores presentes, passamos à chamada nominal. Vereador Amaury Vieira Marques. Presença, presidente. Vereador Diego Dias Lopes. Ausente. Vereador Edivalcido Souza Lemes. Presente. Vereador João Presente. Batista Machado. Presente. Vereador João Vitor Passos Amorim. Presente. Vereador José Firmino de Almeida. Presente. Vereador Marcos Roberto de Souza, Marquinhos. Está no mute, vereador. Presente. Ok. Vereador Maximiliano Fernandes. Presente. Vereador Murilo Rodrigues dos Santos. Presente. Vereadora Renata Campos. Presente. Vereadora Thaís Cardoso Lopes, presente. Peço ao vereador João Batista para fazer a leitura de um trecho bíblico. Salmos 105. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que busquem ao Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Convido a vereadora Renata para cumprimentar os internautas em nome de todos os vereadores e vereadoras. Desejar boa noite a todos que nos assistam, né? A todos os nobres colegas vereadores. Desejar a todos nós e a vereadora Thaís uma ótima sessão, com muita sabedoria e discernimento, para que possamos aí trazer ao povo palmeirense aquilo que eles esperam. Uma Câmara com responsabilidade, com ética e com muito carinho a toda a população. Devido à sessão ser virtual e conforme deliberado anteriormente para os vereadores, passo, então, a votação da dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Se concordarem com a mesma, permaneçam como estão. Aprovado. Não havendo expedientes endereçados à casa, passamos à ordem do dia. Segunda votação do projeto de lei número 02 de 2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a fixação do piso salarial mínimo a partir de 1º de janeiro de 2021 e da outras providências. Projeto de lei número 002/2021, autor, Poder Executivo. Assunto, dispõe sobre a fixação do piso salarial mínimo a partir de 1º de janeiro de 2021 e da outras providências. Relatório. Versam os autos sobre projeto de lei número 002, de 11 de fevereiro de 2021, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, o qual dispõe sobre a fixação do piso salarial mínimo a partir de janeiro de 2021 aos servidores públicos municipais ativos e inativos. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, por seus membros infraassinados, emite parecer sobre o projeto de lei número 002, de 11 de fevereiro de 2021. Considerando que a Comissão de Justiça e Redação manifestou pela legalidade do projeto em análise. Considerando que o presente propositura fixa em R$ 1.100 o piso salarial mínimo dos servidores ativos e inativos
da Prefeitura Municipal de Palmeiras de Goiás, decorrente da medida provisória número 1021, de 30 de dezembro de 2020, que fixou o valor do salário mínimo nacional nos mesmos R$ 1.100. Considerando que, de acordo com as súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal, a remuneração do servidor público não poderá ser inferior ao salário mínimo. Considerando ainda que, havendo aumento do salário mínimo nacional, necessário será a edição de nova lei no âmbito municipal para a devida adequação do piso salarial mínimo dos servidores da Prefeitura Municipal de Palmeiras de Goiás e seus órgãos, ao novo valor do salário mínimo nacional fixado. Considerando, finalmente, que as despesas decorrentes da presente lei já foram no orçamento permanecer pela aprovação da presente matéria, solicitando o voto favorável dos nobres pares dessa Casa de Leis. Sala das Comissões, Palmeiras de Goiás, 16 de março de 2021. Vereador Amaury Vieira Marques, presidente. Vereador Diego Dias Lopes, relator. Vereadora Renata Aparecida de Campos Rodrigues, membro. Em discussão, o parecer da comissão. Em votação, o parecer da comissão. Os que concordarem com o mesmo, permaneçam como estão. Aprovado. Encaminho o projeto de lei número 002 de 2021 para a Secretaria da Casa para a terceira e última votação. Primeira votação do projeto de lei número 004 de 2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, que institui o programa Renda Solidária, destinado às pessoas em situação de vulnerabilidade social no município de Palmeiras de Goiás, para os fins que especifica e dá outras providências. Projeto de lei número 004/2021. Autor, Poder Executivo. Assunto: institui o programa Renda Solidária, destinado às pessoas em situação de vulnerabilidade social no município de Palmeiras de Goiás, para os fins que especifica e dá outras providências. Relatório. Versam os autos sobre o projeto de lei número 004, de 16 de fevereiro de 2021, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, o qual institui o programa Renda Solidária, destinado às pessoas em situação de vulnerabilidade social no município de Palmeiras de Goiás, para fins que especifica e dá outras providências. Justifica-se que o presente projeto de lei visa resgatar a cidadania das famílias em situação de vulnerabilidade social, combatendo a fome e a miséria dessas famílias, através do auxílio financeiro mensal concedido pela administração pública municipal. Analisando-se a propositura em tela, constata-se tratar de matéria da iniciativa privativa do Poder Executivo, consoante preceitua ao artigo 128, parágrafo 7 da Lei Orgânica Municipal, que dispõe que os programas municipais serão elaborados em concordância com o plano plurianual, que, por sua vez, é uma lei de iniciativa do Poder Executivo. No que tange à competência do artigo 23 da Constituição Federal, preceitua ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios cuidar da assistência pública, visando sempre o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar social. Sobre o tema, cumpre asseverar que a Constituição Federal estabeleceu em seu artigo 6º como direitos sociais à saúde, à alimentação e assistência aos desamparados. Nesse sentido, o projeto de lei tem amparo também nos artigos 194 e 203, ambos da Constituição Federal, que prevêem assistência social como um dos direitos a serem assegurados por ações dos poderes públicos. Igualmente, a Lei Orgânica do Município, em seus artigos 140 e seguintes também disciplina matéria em estudo, estabelecem o desenvolvimento de ações para a promoção de assistência social. Ademais, a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 9º, inciso 8, diz que ao município competente prover a tudo que lhe diga respeito
ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe realizar serviços de assistência social diretamente ou por meio de instituições privadas, conforme critérios e condições fixadas em lei municipal. Isto posto, a proposição em análise é compatível com o ordenamento jurídico vigente, tendo amparo tanto na Constituição Federal quanto na legislação municipal. Sendo assim, não se divisa nenhum impedimento legal ao sucesso do presente feito nessa Câmara Municipal, razão pela qual manifestamos favoráveis à aprovação ao mesmo. É o relatório, Sala das Comissões, Palmeiras de Goiás, 16 de março de 2021. Vereador João Vitor Passos Amorim, presidente. Vereador João Batista Machado, vereador Vieira Marques. Em discussão, o parecer da comissão. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, presidente. Pode deixar. Sim, vereador. Só para falar para todos os nobres colegas vereadores, que se trata de um projeto, né, que institui esse programa Renda Solidária para pessoas em situação de vulnerabilidade social no município de Palmeiras de Goiás. São R$200. Às vezes, a gente pensa que R$200 não ajuda, mas é uma ajuda grande para as pessoas que estão necessitadas. Então, para tanto, eu gostaria de pedir o voto a todas as vossas excelências favorável para que esse projeto venha dar sustentabilidade para essas pessoas. Obrigado, presidente. Em discussão, o parecer. Questão de ordem, presidente. Sim, vereador. Parabenizar o Poder Executivo pela excelente projeto de lei, né, proposto aqui à Câmara Municipal, que tenho certeza que iremos contar aí com o voto da maioria dos vereadores, se possível de todos, e deixar uma observação no projeto de lei, no segundo parágrafo, ele fala em um apoio financeiro de caráter temporário. Então, assim, eu deixo ao Poder Executivo a pergunta de qual seria esse período. Se seria um período aí de 6 meses, 3 meses, de quando durar a pandemia, para que essas famílias tenham ciências, porque, querendo ou não, eles irão fazer um compromisso aí diário, mensal, e eu acredito que seja de relevância e importância. E na justificativa do projeto, eles falam que será indispensável o cartão de vacinação de crianças de 0 a 6 anos. Então, eu peço ao Poder Executivo que olhe com bastante carinho, porque Palmeiras hoje tem uma grande demanda de vacinação, e pode ser que, às vezes, leve em cidade vizinha para estar vacinando. Então, que olhem com carinho essa questão, que às vezes a pessoa é daqui, mas que vai até outro município procurar vacina, devido à grande quantidade de procura no município. Muito obrigada. Em discussão, o parecer. Questão de ordem, presidente. Sim, vereador. Também quero parabenizar o prefeito por esse projeto que está mandando para a Câmara, que ele é muito favorável para a comunidade. Eu acompanhei, a primeira-dama aplicou na gestão passada certinho. Ela levou o benefício aonde tinha que ser levado mesmo para as pessoas que precisavam. Então, eu parabenizo a primeira-dama por aplicar esse projeto e esse dinheiro no lugar certo, que eu acompanhei, e ela levou aonde tinha que ser levado mesmo esse dinheiro para quem realmente necessitava. Muito obrigado, presidente. Em discussão, parecer. Questão de ordem, presidente. Sim, vereador. É só para parabenizar também o prefeito com esse projeto, juntamente com a primeira-dama, um projeto que vai ajudar muito, né? Igual o dito o vereador Joãozinho, às vezes as pessoas acham que R$200 é pouco, mas R$200 faz uma diferença muito grande para quem não tem nada. Então, é parabenizar o prefeito, a primeira-dama, que aplica esse recurso para quem realmente precisa. A gente sabe que essa seleção ela é bem organizada, e é só para parabenizar todos vocês mesmo. E outra coisa, aproveitando o gancho, pedir ao prefeito que faça um projeto também para beneficiar todos os feirantes que estão passando por necessidade.
os que faz a feira na quinta e no domingo. Eles, com esse decreto, e a gente sabe que eles são muito penalizados por lá dar muita gente, pedir que o prefeito possa fazer um projeto que possa também ajudar esses feirantes com uma renda, não sei, um valor a ser discutido, até passar essa pandemia, porque eles estão produzindo na sua fazenda, na sua chácara, mas eles não estão tendo como vender esse produto. Então, além de eles gastar com a produção, eles ainda estão perdendo pelo produto não ser girado no comércio. Então, além de ele produzir, gastar para produzir, ele está tendo prejuízo em relação a não vender. Então, fica aí meu pedido para que o executivo olhe com carinho e faça também um projeto que possa beneficiar todos os feirantes que vivem da feira de quinta e de domingo. Obrigado, presidente. Em discussão, o parecer. Questão de ordem. Presidente. Vereador Marquinhos, contigo a palavra. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os nobres colegas, vereadores. Mais uma vez, eu desejo saúde aos nossos amigos vereadores, o Amauri, bem como também o Diego Lopes. Que Deus possa restabelecer o quanto antes a saúde de vocês. Eu gostaria de deixar meu reconhecimento também, parabenizar o Poder Executivo, através do prefeito Vanduí, primeira-dama Leila Cardoso, por essa iniciativa, novamente, poder trazer esse benefício às pessoas que necessitam dessa renda, né? E, por mim, eu acredito que, assim como o vereador Joãozinho da Chafaz citou, e o nobre vereador Murilo Rodrigues, em relação ao valor de R$200, né, que eles, às vezes, parece pouco, mas para quem tem pouco já é muito, né? Eu, particularmente, sugeri até aumentar esse valor, né, de acordo com as condições e as atividades, né, de recurso do Executivo, para que desse mais condições ainda às famílias que tanto precisam desse recurso. E, como foi bem dito pelo vereador nobre, vereador Murilo Rodrigues, chegou também até a mim uma demanda sobre o caso dos feirantes, né, de repente incluir, não sei, ou elaborar um outro projeto para que venha atender às necessidades desses feirantes que dependem da renda da feira para poder sobreviver, bem como também, por exemplo, os proprietários de Kombi, que está há muito tempo sem receita, sem renda, né, por conta da suspensão das aulas presenciais na rede pública de ensino. E são essas as palavras, né, para a gente poder verificar e atender as demandas dos feirantes, dos combeiros e, se possível, até aumentar essa receita também, esse benefício de 200 para um valor maior. Obrigado, presidente. Em discussão, o parecer. Questão de ordem, presidente. Sim, vereador. Boa noite a todos, novos colegas. Quero aqui parabenizar também o Executivo, né, por esse projeto, num período que gás subindo, alimentos subindo, gasolina subindo, né? R$200 é muito dinheiro. R$200 é muito dinheiro. Se a gente for pôr na balança, todos R$200 dá um gás e uma cesta básica boa para uma família que não tem nada, entendeu? Que hoje está cozinhando em tijolos com um pedacinho de madeira, fogão a lenha. A gente está presenciando isso, infelizmente. Infelizmente. Então, eu acho que foi louvável, né, esse projeto, né? Parabenizar todos os vereadores, parabenizar a fala do vereador Murilo, do Joãozinho da Chafaz, do Marquinhos, da Renata, que frisou bem a questão do tempo. E também estamos aí a favor dessa causa. Boa noite. Em discussão, questão. Sim, vereador. Boa noite a todos. A Renata disse, a vereadora Renata já disse, mas depois de todos os projetos ter passado pela comissão, eu tinha feito as menções de algumas coisas aqui.
Uma delas é a questão de ser temporário, vereadora. A gente sabe da importância desse dinheiro para várias famílias da realidade que estamos vivendo. Como o vereador Murilo disse, os feirantes, tem os bombeiros, como o Marquinhos disse. Tem algum setor da população que às vezes a gente não está lembrado, mas que está precisando dessa ajuda, não só dessa ajuda, dessa renda cidadã, mas às vezes até de um emprego, ou oportunidade de poder estar exercendo sua função ou vendendo seu pão de cada dia. E parabenizar o prefeito pela essa atitude, pela primeira-dama, como foi dito pelo Macete, pelo vereador Macete, que a gente sabe tanto que isso vai beneficiar a população. Mais um projeto excelente do nosso prefeito Vando Vitor. Em discussão, o parecer da comissão. Em votação, o parecer da comissão. Os que concordarem com o mesmo, permaneçam como estão. Aprovado. Encaminho o projeto de lei número 004 de 2021 à Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização para o parecer em tempo regimental. Primeira votação do projeto de lei número 006 de 2021, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o município de Palmeiras de Goiás a adquirir vacinas com eficácia comprovada contra o novo coronavírus, Covid-19, aprovadas pela Anvisa, em caso de descumprimento do Plano Nacional de Vacinação ou pela insuficiência de doses previstas para imunizar a população de Palmeiras de Goiás, bem como também autoriza o município a firmar protocolo de intenção com finalidade de promover a adesão no consórcio público. E introduz alterações no PPA, LDO e LOA para os fins de especifica e dá outras providências. Projeto de lei número 006/2021. Autor: Poder Executivo. Assunto: autoriza o município de Palmeiras de Goiás a adquirir vacinas com eficácia comprovada contra o novo coronavírus Covid-19, aprovadas pela Anvisa em caso de descumprimento do Plano Nacional de Vacinação ou pela insuficiência de doses previstas para imunizar a população de Palmeiras de Goiás. Introduz alteração da PPA, LDO e LOA para os fins que especifica e dá outras providências. Relatório. Versam os autos sobre o projeto de lei número 006, de 4 de março de 2021, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, a qual autoriza o município de Palmeiras de Goiás a adquirir vacina com eficácia comprovada contra o novo coronavírus Covid-19, aprovadas pela Anvisa e em caso de descumprimento do Plano Nacional de Vacinação ou pela insuficiência de doses previstas para imunizar a população de Palmeiras de Goiás. Introduz alterações na PPA, LDO e LOA para os fins que especifica e dá outras providências. Justifica-se que o presente projeto de lei visa garantir a cobertura vacinal de toda a população palmeirense, nos casos de descumprimento no Plano Nacional de Imunização ou insuficiência de doses previstas para imunizar toda a população, através de autorização de aquisição de vacinas com eficácia comprovada contra o novo coronavírus Covid-19. Além do mais, o projeto de lei autoriza a adesão ou participação de consórcios com o Estado e ou municípios da Federação para aquisição de vacinas, bem como para compartilhar recursos e tecnologias, realizar pesquisas ou desenvolver a capacidade de procuração de vacinas. Analisando a propositura em tela, a competência para legislar sobre proteção e defesa da saúde é concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, artigo 24, Constituição Federal, e dos municípios, artigo 2º, Constituição Federal. Isso significa que cabe à União apenas o estabelecimento de normas gerais sobre o assunto, artigo 24, parágrafo 1º, Constituição Federal. Aos Estados, suplementar a legislação posta pela União, artigo 24, parágrafo 1º e 2º, Constituição Federal. E aos municípios, legislar sobre todos os assuntos de interesse local, artigo 30, primeira Constituição Federal. Registra-se que, nesse sentido, o inciso 2º do artigo 9º da Lei Orgânica Municipal trouxe expressa e previsão de suplementação à legislação federal e estadual no que couber.
Ademais, ainda no tange, a competência do artigo 23, segundo da Constituição Federal, preceitua ser a competência comum da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios cuidar da saúde, visando sempre o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar social local. Isto posto, sobre o tema cumpre asseverar a Constituição Federal, assegurou no caput do artigo 6º a saúde como um dos direitos sociais, sendo dever do Estado e sua promoção, proteção e recuperação. Consta-se acerca da matéria analisada, já a norma geral expedida pela União, constante nas leis federais, número 8.080, 19 de setembro de 1990, e números 6.259, de 30 de outubro de 1975. Observa-se que as leis federais estabelecem que a União coordenará as ações de vigilância epidemiológica, que envolve os programas de vacinação. Por outro lado, o Ministério da Saúde é quem elabora o Programa Nacional de Imunizações, inclusive definindo as vacinações. Outra sim, a matéria exposada na proposição em tela afeta ao Ministério da Saúde, que por meio da Secretaria de Vigilância de Saúde coordena em âmbito nacional as prioridades a serem alcançadas. Falta-se em alguns requisitos, como, por exemplo, o estudo epidemiológico, a operacionalização do esquema vacinal, a disponibilidade da vacina segura e eficaz, os recursos disponíveis, o melhor esquema para a obtenção de imunidade adequada, a aceitabilidade pelos profissionais da saúde e sociedade. Essa competência comum e, ao mesmo tempo, responsabilidade solidária dos entes federativos no cuidar da saúde pública tem sido reafirmada constantemente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ao mesmo tempo, em se tratar de competências comuns, em que todos os entes federativos compartilham dessas atribuições, devendo compor um sistema articulado e organizado para o cumprimento integrado dessas tarefas, cada ente federativo possui autonomia para adotar as medidas que entendem necessárias em seus âmbitos na garantia da saúde pública. Assim, em recente decisão monocrática que perpassou a temática das medidas de prevenção ao Covid-19, o ministro Marco Aurélio assentou-se que medidas adotadas pela União não afastam medidas a serem adotadas pelos estados e municípios. Portanto, em maior ou menor grau, todas as esferas federativas que compõem o SUS, União, estados, município e Distrito Federal possuem deveres e responsabilidades com a saúde pública, e é de todas elas que devem ser cobradas atuações administrativas eficazes, preventivas e de assistência, que sejam capazes de assegurar efetivamente o direito à saúde como elemento fundamental da dignidade da pessoa humana. O ideal, nessa crise de pandemia global do coronavírus, é que todos os entes federativos atuem solidariamente, de modo articulado e coerente. Mas, não havendo essa coesão, estados e municípios têm autonomia constitucional para atuar e tomar as medidas em que seus âmbitos avaliem necessárias e adequadas para a garantia maior da saúde de todos. Nesse sentido, a recente legislação federal, número 14.124, de 10 de março de 2021, coincide com o entendimento proferido pelo Superior Tribunal Federal, STF, permitindo aos entes da federação a compra e distribuição de vacina, caso o governo federal não cumpra o plano de imunização. A legislação mencionada traz medidas excepcionais relativas à aquisição de vacinas e de insumos e à contratação de bens e serviços de logística, de tecnologia da informação e comunicação, de comunicação social e publicitária e de treinamento destinado à vacinação contra o Covid-19 e sobre o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra o Covid-19. Outra, sim, importante destacar a respeito da previsão do crédito especial
inserida no artigo 2º do projeto de lei, que é destinado às dotação orçamentária específica. O fato é que o crédito especial cria nova ação para atender objeto. O inciso 5 do artigo 167 da Constituição Federal veda a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Por sua vez, a Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, em seu artigo 43, preceitua que a abertura dos créditos especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida na exposição justificativa. Consideram-se recursos para tal fim: superávit financeiro, os provenientes de excesso de arrecadação, os resultantes de anulação de dotação orçamentária ou de créditos adicionais, e o produto de operação de crédito, Lei 4.320, de 1964, artigo 43, parágrafo 1º. Ademais, em seu mérito, o projeto é de maior importância e urgência. A vacinação da população é fundamental para o enfrentamento da pandemia de Covid-19 e preservação da saúde. Diante disso, é louvável e merece pronta aprovação a iniciativa do chefe do Executivo ao esforçar-se para a aquisição de vacinas. Verifica-se, portanto, que a propositura em pauta guarda conformidade com o sistema vigente, razão pela qual somos por sua aprovação. É o relatório, Sala das Comissões, Palmeiras de Goiás, 16 de março de 2020. Vitor Passos Amorim, presidente. Vereador João Batista Machado, relator. Em discussão. Questão de ordem, presidente. Sim, vereador. Quero parabenizar vacinas, né, com eficácia comprovada contra o novo coronavírus, para a população de Palmeiras de Goiás. Trata-se de um excelente projeto e mostra a preocupação do nosso prefeito com relação a vidas, a salvar vidas aqui no nosso município. Às vezes, essas vacinas que o governo federal está mandando para nós, a gente sabe, né, da demanda, que é grande, e talvez com esse projeto, a gente espera, se realmente isso acontecer, que seja essas vacinas trazidas para o nosso município de Palmeiras de Goiás aqui, e possa imunizar o mais rápido possível a nossa população. Aproveitando também, quero parabenizar ao prefeito pela tenda montada para atendimento da Covid, que nós vimos ali, eu tive a oportunidade, né, de estar ali também, fazendo exames contra essa doença aí, mas a questão é que, às vezes, as pessoas reclamam que lá está lotado, e a gente vê por algumas situações que está mesmo, só que tem muitas pessoas de outros municípios fazendo esses exames aqui em Palmeiras de Goiás. E nós sabemos muito bem que nós não podemos negar, né, para pessoas esses atendimentos, mesmo que sendo de outros municípios. Então, por fim, parabenizo mais uma vez o prefeito por estar preocupado com as vidas e a saúde da população de Palmeiras de Goiás. Obrigado, presidente. Em discussão, o parecer da comissão. Questão de ordem, presidente. Sim, vereador. Como eu tenho dito, o que é da gente elogiar, a gente tem que elogiar, né? Esse projeto, ele vem de encontro. A gente está vendo o caos que está não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, venho aqui de público parabenizar o prefeito e sua equipe, que se dispôs, mandou esse projeto para a Câmara. E tenho certeza que todos irão votar a favor, até porque essa vacina é muito importante para todos nós, né? E nós queremos ver todos vacinados o quanto antes, né? Porque essa doença, esse vírus,
é muito sério. A gente tem que tomar todos os cuidados, né? Mais uma vez eu venho falar para as pessoas aquelas pessoas que às vezes não têm muita responsabilidade em relação a fazer festinhas, né? A não usar máscara, não usar álcool em gel. A gente pede que essas pessoas possam, né, tá orientando as pessoas e tá cobrando dessas pessoas para estar usando a máscara, o álcool em gel, manter o distanciamento, que a gente sabe que não é fácil. Hoje não adianta você ter dinheiro, porque, na verdade, não tem UTI nem particular. Então, eu volto a dizer aqui que temos que tomar todos os cuidados e, mais uma vez, eu venho a reivindicar, a gente tem que elogiar, mas tem que cobrar. Hoje, uma senhora me procurou, era 4 horas da tarde, falando que fez um exame para estava com Covid, na sexta-feira. Então, continuando, uma senhora de 60 anos me procurou hoje, dizendo que fez o teste de Covid na sexta-feira de manhã, e ela foi hoje à tarde no pronto-socorro para pegar o exame, e não estava pronto o exame ainda. Então, assim, a gente tem que rever isso aí, porque se a pessoa tiver com corona, esses 5 dias é fundamentais para a vida dessa pessoa. Então, eu espero que o secretário de saúde possa comprar os testes e nós fazer na nossa cidade para ter que pegar na mesma hora. Isso é minha reivindicação. Obrigado, presidente. Em discussão, o parecer. São Jorge, presidente. Sim, vereador. Quero parabenizar também ao Poder Executivo por esse projeto para a compra das vacinas, né, para a população de Palmeiras. Né, que vai fazer as coisas começar a voltar ao normal. Comércios abrindo, alunos nas escolas, né? Menos tumulto nos postos de saúde, nos hospitais, que infelizmente tem hora que a gente pensa que é filme, de verdade mesmo. A gente acha que parece que a gente está dentro de um filme e tem hora que dá tristeza na gente, tem hora que a gente anima de novo, que a gente, né, tem que ter Deus para agarrar nisso aí. Então, um projeto que com certeza vai ter aprovação máxima do Legislativo, né? E essa questão que o vereador Murilo citou aí, a questão dos testes para Palmeiras, presidente, é muito importante mesmo a gente cobrar isso, entendeu? Para os resultados saírem mais rápido. 5 dias, às vezes, pode levar a pessoa a óbito. Infelizmente, os pulmões podem estar comprometidos e não ter como, né, salvar. Então, fico feliz com esse projeto, com certeza o voto não vai ser sim 10, 100, 1000 vezes, porque é o anseio de todos. E parabenizo mais uma vez o Executivo e sua equipe. Questão de ordem, presidente. Sim, vereador. Dizer que esse projeto traz para a nossa população palmeirense uma esperança de toda a população do nosso município ser vacinado. Então, eu parabenizo aí a ação. Dizer que a Comissão de Saúde esteve com o secretário e uma das nossas reivindicações, e até mesmo que a população cobrou de nós, é a demora dos testes. Infelizmente, quando se trata de teste PCR, que é liderado pelo Estado, a demora é pelo colapso que nós estamos vivendo, porque todo mundo sabe que vai para o laboratório LACEN. Porém, ele já se concretizou aí, acredito que já deve ter chegado mais testes que não seja o PCR, que seja de sorologia e o PCR teste rápido. Então, assim, como todos nós sabemos que tem os dias certos para fazer cada tipo de teste, quando for o PCR que tem que mandar para o laboratório LACEN, infelizmente vai continuar a demora devido a todo o colapso que nós estamos vivendo. Então, quando o médico passar ou a sorologia ou o teste rápido, será mais eficaz e mais rápido. Infelizmente, é o sistema que nós estamos vivendo e eu acredito que melhora
Nessa quantidade de dias aí, nós não vamos ter, não. Em discussão, o parecer. Questão de ordem, presidente. Sim, vereador. Também quero parabenizar por esse projeto, porque a esperança do Brasil é essa vacina. E quero também falar para a população e para o secretário e para o prefeito, o colega citou a tenda, ficou muito bom. Mas lá de Pareia, nós temos uma ampliação do pronto-socorro. Quando é que essa ampliação vai ser entregue para a população com tomógrafo e com todos os 16 leitos e com 2 salas de cirurgia? Porque nós estamos pagando R$120 mil no aluguel de um hospital aí, sendo que falaram que ia inaugurar a ampliação do SUS e até hoje não inaugurou. Muito obrigado, presidente. Em discussão, o parecer. Questão de ordem, presidente. Sim, vereador. Parabenizar o prefeito, o Poder Executivo pelo envio desse projeto, que é fundamental, de extrema importância e necessidade, né? Infelizmente, dia 20, próximo, daqui 3 dias, vai fazer 1 ano do primeiro decreto estadual do isolamento social e fechamento dos comércios, e já se faz 1 ano, infelizmente, lamentavelmente, não houve nenhuma evolução. A gente esperava que, dentro desse prazo, a vida ia voltar ao normal. Então, eu vejo que a única saída seria a vacina, né? Uma ação da prefeitura que demonstra sensibilidade com a vida, demonstra respeito, né? Então, dizer que nós somos favoráveis ao projeto, né? E pedir a Deus para que isso tudo passe logo, que essa vacina seja disponibilizada o quanto antes para que a prefeitura possa fazer a aquisição e imunizar toda a população de Palmeiras, que é o que mais importa agora. Obrigado, presidente. Em discussão, o parecer da comissão. Questão de ordem, presidente. Sim, vereador. Queria aqui parabenizar o Vando e dizer que esse interesse que veio dele, que venha do governo federal, que venha da Anvisa, que venha da União, que libere mesmo para os municípios, os estados, que isso vai desafogar até eles, né? A gente sabe de todos os trâmites que está sendo publicado, que mesmo se os estados e os municípios tiverem interesse de compra, não irão destinada a eles 100%, vai ser apenas que a União decidir aí. E tomara que esses trâmites mudem, que hoje a gente está vivendo uma calamidade. Como eu disse na reunião com promotores e os comerciantes, as únicas armas que a gente tem é a prevenção e a vacina. A prevenção a gente está vendo aí que não está dando muito certo, porque está em estado de calamidade mesmo, não só Palmeiras, mas o estado, e que essa vacina é a salvação, né? A salvação de vidas que está sendo perdidas por dia, e Deus me livre isso acontecer com nossas famílias, e a última coisa que a gente quer é isso. Quanto às reivindicações, a Renata já disse, a vereadora Renata já disse sobre os testes rápidos, o vereador Murilo, que foi o que o secretário passou para a gente, sobre a ampliação do pronto-socorro, vereador Macete. Nós também temos esse interesse de saber desses leitos que poderiam estar em utilização, mas quando foi passado para a gente, foi passado questão dos funcionários, né, que não teriam funcionários credenciados para usufruir a ampliação. A gente pediu uma resposta mais concreta, um parecer mesmo em mãos, para a gente poder passar para vocês aqui, para a população de Palmeiras. Beleza? É isso. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer da comissão. Os que concordarem com o mesmo, permaneçam como estão. Aprovado. Encaminho o projeto de lei número 006/2021 à Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização para o parecer em tempo regimental. Primeira votação do projeto de lei número 007/2021. Autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo do Município
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, CASC-Fundeb, do município de Palmeiras de Goiás, nos termos do artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei Federal número 14.103 de dezembro de 2020, para fins que especifica e dá outras providências. Leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei número 007/2021, autor Poder Executivo. Relatório. Versam os autos sobre o projeto de lei número 007, de 5 de março de 2021, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, o qual dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, CASC-Fundeb, do município de Palmeiras de Goiás, nos termos do artigo 212-A da Constituição Federal, regulamentado na forma da Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para fins que especifica e dá outras providências. Inicialmente, foi concebido pela Emenda Constitucional número 14/1996, o Fundo do Ensino Fundamental, Fundeb, que criou mecanismo absolutamente inédito no custeio da educação pública daquele nível de aprendizado. Posteriormente, a Emenda Constitucional número 53/2006 instituiu o Fundo da Educação Básica, Fundeb, não limitado ao ensino fundamental, posto que também abrangeu a educação infantil e o ensino médio. Além do mais, ampliou a amarração tributária. Passe o termo do Fundeb, 31/12/2020, a Emenda Constitucional número 108, de 26 de agosto de 2020, criou o novo Fundeb, agora permanente, artigo 212-A, inciso 1º da Constituição Federal, e também objetivando os outros comandos de exclusivo interesse da educação. O Fundeb instituído como instrumento permanente de financiamento da educação pública foi regulamentado pela Lei Federal número 14.113, de 25 de dezembro de 2020. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, é o fundo especial de natureza contábil e de âmbito estadual, um total de 27 fundos, composto por recursos provenientes de impostos e das transferências dos estados, Distrito Federal e municípios vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da Constituição Federal. A lei do novo Fundeb entrou em vigor com várias novidades, dentre elas uma nova formatação do Conselho de Acompanhamentos e Controle Social, CACS, exigindo que estes sejam reformulados até 90 dias, 25/3/2021. O novo CACS-Fundeb deve contar, quando houver, com representantes de organizações sociais, 2, representantes das escolas indígenas, 1, representantes das escolas do campo, 1, e representantes das escolas quilombolas, 1. Seus conselheiros terão mandatos de 4 anos, não coincidentes com os dos prefeitos, impedida a recondução dos seus membros para o mandato imediatamente subsequente. Também podem ser constituídos como uma Câmara específica do Conselho Municipal de Educação existentes. Ademais, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 42 da Lei Federal número 14.113, de 2020, excepcionalmente, os conselheiros que se constituírem para o primeiro mandato com a nova formação ficarão no cargo até 31/12/2022, exatamente para não coincidir com o mandato dos prefeitos. O CACS exerce papel fundamental no controle social sobre a distribuição, a transferência e aplicação dos recursos do Fundo dos Municípios, emitindo parecer conclusivo que acompanha a prestação de contas do Executivo Municipal junto aos tribunais de conta.
em virtude da nova inserção constitucional e das mudanças na legislação federal, foi recomendado aos municípios que adequem suas legislações e implantem o CACS já conforme o novo Regramento Federal, Lei Federal número 14.113 de 2020, evitando possíveis problemas para o repasse de verbas do fundo ao município. Assim, a proposição em análise é compatível com o ordenamento jurídico vigente, tendo amparo tanto na Constituição Federal quanto na legislação federal. Além do mais, a proposição complementa a legislação municipal ao que requer os demais diplomas legais já em vigência em âmbito nacional. Sendo assim, não se divisa nenhum impedimento legal ao sucesso do presente feito nessa Câmara Municipal, razão pela qual manifestamos favoráveis à aprovação da proposição. É o relatório, Sala das Comissões, Palmeiras de Goiás, 16 de março de 2021. Vereador João Vitor Passos Amorim, presidente. Vereador João Batista Machado, relator. Vereadora Mauri Vieira Marques, membro. Em discussão, o parecer da comissão. Nenhum vereador inscrito? Em votação, o parecer da comissão. Os que concordarem com o mesmo, permaneçam como estão. Aprovado. Encaminho o projeto de lei número 007/2021 à Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização para parecer em tempo regimental. Encerradas as matérias da ordem do dia e por ser sessão virtual, passamos para o grande expediente, com tempo limite de 4 minutos. Questão de ordem, presidente. Sim, vereador. Mais uma vez, boa noite a todos, novos colegas, né? Igual o Marquinhos frisou, vamos pedir a melhoria e a melhora na saúde do nosso amigo Mauri, do nosso amigo Diego e de todos que estão passando por isso, né? Vamos pedir para que Deus toque, na verdade, né? Nessa doença maldita que assola o mundo e pode pegar a gente de surpresa a qualquer hora. Ontem, sobre a questão lá do veto do projeto, presidente, eu tinha questionado a senhora, né, o porquê do veto, né, sendo que a senhora foi uma das autoras do projeto, né, a senhora me falou, uma das autoras do projeto, junto com, parece que com o vereador Leon e os demais 9 vereadores da gestão passada, né, nós ficamos muito felizes quando subimos e ficamos, né, dessa emenda impositivo, né? Eu acho que a questão desse erro, igual a senhora falou, deveria ter sido corrigido, então, lá atrás. Na verdade, vocês perderam em destinar as emendas, né? Vocês perderam, os 11 vereadores que eu fiquei sabendo que votaram a favor em todos os vetos que o prefeito tinha mandado, né? Vocês votaram contra, na verdade, né? Então, vocês perderam e, infelizmente, sem querer julgar um ou outro, as entidades de Palmeiras que estavam esperando esses recursos já 3 anos atrás, perderam, né? Perderam. Então, assim, ontem eu deixei o Joãozinho, o Murilo e o Macete, que é da gestão anterior, falar que estava mais ainda por dentro da situação, que vocês viveram isso, e agora que nós estamos começando a viver isso. Então, assim, eu peço encarecidamente que nós, assim que voltarmos, que sentamos, reunimos para discutir a nova emenda positiva para que as entidades não ficam prejudicadas. Eu recebi várias ligações hoje, né, de pessoas, de entidades aí, ficaram assim, não entenderam o porquê que vetaram agora, né? E tinha a possibilidade, como diz o áudio do advogado, o áudio do contador, de fazer as coisas acontecerem. Então, assim, eu e os outros
vereadores, né, votamos contra o veto, porque eu acho que, até o Joãozinho mesmo falou, a igreja dele lá também podia participar, acho que tem outras igrejas aí que poderia participar, se a documentação estiver certa. Então, assim, essa foi a questão minha de não votar a favor do veto, não contra executivo, não contra legislativo, não contra ninguém, porque nós somos independentes e a emenda é nossa, é do parlamento, a emenda é do legislativo, é para cada vereador destinar os 50% para a saúde e os outros 50% para as entidades que realmente precisam em Palmeiras de Goiás. Então, vamos rever essa questão aí, porque eles precisam muito. Então, é um dos motivos que eu não falei ontem por causa dos meninos, por causa dos novos colegas que estavam mais por dentro do assunto, que vem 3 anos labutando com o executivo, né, fazer o pagamento. No mais, eu queria falar sobre essa questão ontem, fazendo testes, eu esqueci. Boa noite a todos. Continuando no grande expediente. Mais nenhum vereador Então, de ordem, inscrito? presidente. Sim, vereador. Gostaria de, nesse momento, levar uma situação que eu acho que nós, vereadores, temos a obrigação de levar ao executivo, de rever a situação dos profissionais de saúde que está trabalhando na linha de frente do coronavírus. Eu tenho acompanhado muito o trabalho deles, muito, né? E a gente sabe o quanto esse povo trabalha, mas é muito mesmo. Então, nós, vereadores, no mínimo que nós temos que fazer é juntar os 11 vereadores e cobrar do executivo melhora salarial. A gente sabe que uma técnica de enfermagem ganha R$ 1.300, R$ 1.200, mas líquido pega R$ 1.000, R$ 1.050. Então, eu vejo o quanto eles estão trabalhando, e eles lá, se eu não me engano, a carga horária deles lá, eles fazem muito mais do que está no papel, porque a demanda é muito grande. Então, eu gostaria muito de contar com todos os vereadores. Se for o caso, presidente Thaís, gostaria que a senhora marcasse uma reunião para nós com o secretário de Saúde, para todos nós discutir juntos uma melhoria salarial para essa turma que está trabalhando na frente do coronavírus, correndo risco de vida, levando o vírus para dentro de casa. Vou dar um exemplo. A Prefeitura de Goiânia soltou um edital dia 5 de março agora. Está aqui, ó. Está aqui na minha mão. Eu vou ler aqui. O edital, enfermeiro, 30 horas, R$ 8.182,87. Técnica de enfermagem, que Palmeiras hoje paga R$ 1.050 líquido, 30 horas, o valor bruto, R$ 4.030,15. Eu acho que esse valor teria que ser o mínimo para esses profissionais. Quando eu estive lá com meu tio, eu não dei conta de agradecer o quanto meu tio foi bem atendido lá. Eu estou falando do meu tio porque eu acompanhei lá próximo. Então, assim, eu gostaria de clamar a todos os vereadores, a presidente da casa, que marque uma reunião com o secretário de saúde, que não é fácil falar com o secretário. Gostaria que Vossa Excelência, presidente Thaís, marcasse essa reunião para a gente tratar desse assunto de melhora salarial. Porque não tem lógica, além de ganhar muito pouco, o dia que eu tive lá, que eu, o Marquinhos, o Max, o Macete tivemos, depois chegou a comissão, que foi a Renata, o João Vitor e o Zé Firmino, nós podemos olhar lá. Eu conversei com várias técnicos de enfermagem, com vários funcionários lá, só que eles têm medo de falar. Mas todos estavam atrasados o pagamento. Além de receber muito mal, ainda estava atrasado.
é um absurdo. Eu gostaria que nós, vereadores, olhassem com carinho isso aí para a gente reivindicar isso, essa melhoria o quanto antes, porque eles merecem. Médico, olha aqui o médico. Médico plantonista hospitalar, 24 horas, 15.688. Médico plantonista, segundos, vereador. 30 horas, 13.600. Eu estou falando não só os técnicos, mas sim todos que trabalham na área de saúde, desde o que limpa até o médico. Agradeço e peço que a Vossa Excelência possa marcar uma reunião com o secretário de saúde para a gente tratar de salário dos profissionais. Obrigado. Continuando no grande expediente. Questão de ordem, presidente. Sim, vereadora. Falando, né, assim como alguns vereadores falaram do veto, quero dizer às entidades que nos assistem que a emenda impositiva que acontece agora em 2021 foi uma emenda de 2020, da gestão de 2020. E que eu, vereadora Renata, eu tenho certeza, junto com todos os outros vereadores, a partir de agora, nós não iremos mais manter nenhum tipo de veto, porque nós descobrimos um erro de 2, 3 anos atrás. Então, vocês podem ficar tranquilos, todas as entidades que estão inscritas aí para receber as emendas impositivas de 2022, 2023, 2024 e 2025, que também é da nossa gestão, vocês podem contar conosco. A Câmara está fechada, mas vocês têm o meu telefone. Quem não tiver pode solicitar Facebook, mensagem, que eu estarei à disposição de vocês. O erro foi descoberto para que, a partir de agora, nós possamos trabalhar em conjunto. Muito obrigada. Uma parte, vereadora, na sua palavra? Uma parte, vereadora? Renata. Continuando no grande expediente. Pedir a parte para a vereadora Renata, Thaís. Ela já tinha terminado, Murilo, e começou o grande expediente, não vamos permitir a parte, não. Ué, nem a parte? Não Nessa foi sessão, combinado não. isso, presidente. Gostaria que revesse isso. Não. Na próxima. Continuando no grande expediente. Questão de ordem, presidente. Sim, vereador. Olha, em relação a valor salarial dos profissionais de saúde, da Covid, até citei ontem na sessão anterior, né, sobre a questão dos valores, técnicos de enfermagem em contato, dizendo, eu particularmente acho um absurdo o salário, como bem disse o novo vereador Murilo, viu, Murilo? É totalmente pertinente a sua preocupação, né, a sua reivindicação. Solicito, né, me junto a você nessa reivindicação, estendendo também essa solicitação junto à Comissão de Saúde, a nobre presidente, para que a gente possa reunir o quanto antes com o secretário de Saúde, tendo em vista uma declaração feita nas redes sociais pelo próprio prefeito Vando Vitor de que há recursos para fazer investimento na saúde. Então, não vejo por que esse ato, até às vezes desumano, né, de um valor, de um salário tão incompatível em relação à responsabilidade, à carga horária desses profissionais que estão ali lidando com esse caos na saúde pública, hoje que encontramos no nosso país, no nosso estado, no nosso município, e eu vejo como uma falta de respeito até, né, esse valor tão defasado. Me parece que tem um novo credenciamento de novos profissionais na área, e se esse valor tiver defasado da mesma forma, que seja revisto. Eu acho que nós temos que, o quanto antes, rever esses valores desses profissionais. Nós temos que rever urgentemente. Ontem eu citei que a prioridade seria pagar esses funcionários em dias, esses servidores que trabalham em regime de contrato. Né? Seria o primeiro passo, mas nós temos também que rever essa questão de salário. É urgente. Olha, R$ 1.113 para uma profissional que se preparou, se dedicou o seu tempo para poder ter uma formação para que lidasse com a saúde das pessoas, e nesse momento de
de pandemia, lidando diretamente com esses doentes, receber um salário tão defasado, um salário muito baixo, e eles têm medo de cobrar, de reivindicar isso, por questões políticas e até mesmo de perder o pouco que tem. Nós temos profissionais que saíram de Palmeiras para participar desse processo na cidade de Goiânia, no qual o nobre vereador Murilo Rodrigues citou, sobre esse credenciamento da Prefeitura de Goiânia, né, por questões salariais, né. Temos profissionais aqui que eu sei, que foi para Goiânia para poder participar desse processo seletivo. Então, que colocasse em prática o Poder Executivo de preocupação com esses profissionais. Eu vejo todo mês, no último mês eu não observei, a Prefeitura colocando nas redes sociais que o pagamento dos servidores estão em dias, e sempre o prefeito, quando tem oportunidade, ele usa esse discurso que nunca atrasou o salário dos servidores. Eu não entendo por quê, né? Como disse ontem, tem uma justificativa plausível para que justificasse esse atraso. Então, vamos juntar, nós colocar em prática aquilo que todo mundo fala quando pega o microfone, né, na Câmara, que nós temos que trabalhar em conjunto e união. Então, vamos colocar isso em prática e provar que nós temos essa união agora, em buscar a solução dessa demanda, que é a valorização dos servidores da saúde que estão envolvidos diretamente com o tratamento da Covid. Vamos colocar em prática. Muito obrigado, presidente. Continuando no grande expediente. Sim, vereador. Boa noite a todos. Primeiro, eu queria dizer aqui que algumas coisas que eu fui procurar essa semana, e queria deixar uma reivindicação para o prefeito aqui sobre a criação da casa de apoio em Goiânia. A gente sabe de muitos pacientes aí com câncer ou outras doenças que precisam dessa ajuda em Goiânia, e para levar isso em consideração. Um pouco da fala do nobre vereador Marquinhos sobre a harmonia durante as sessões, eu gostaria de falar da minha insatisfação sobre algumas postagens, algumas coisas que foram ditas ontem a respeito das emendas impositivas. Eu gostaria de deixar bem claro que nós não estamos contra a população, nós não estamos contra a entidade de maneira alguma, muito menos dos produtores rurais, do pessoal da zona rural. Nós votamos a favor do veto das emendas impositivas diante da existência de erros no autógrafo de leis. Gostaria de deixar isso aqui bem claro, que houve o erro e o descuido, e teve a oportunidade de ser solucionado e não foi, infelizmente. E essas emendas é importantíssimas para nós, vereadores, que a gente não vai precisar, às vezes, de um deputado para doar alguma ambulância, para doar algum mata-burro, ou mesmo para as entidades, que é tão importante para nós. Como mencionado pela vereadora Renata, a nobre vereadora, nós vamos fazer valer a pena essas emendas, mas claro que não a qualquer custo, né? De maneira certa, de maneira correta. E sobre a valorização dos salários do pessoal da saúde, podem contar comigo como comissão, como vereador, como pessoa também, porque a gente está vendo de perto essa linha de frente que ambos os funcionários da saúde estão levando, seja médico, seja enfermeiro, técnico de enfermeiro, até a pessoa que faz aquela faxina, que tem que trocar de roupa a todo momento, está exposto a esse Covid, que tem que ser todos levados em consideração, não apenas o médico, o enfermeiro, até o porteiro tem que levar em consideração. Essa é a minha fala de hoje. Continuando no grande expediente. Mais algum vereador inscrito? Questão de ordem, presidente. Sim, vereador. Eu também venho falar aqui da minha indignação do prefeito, mas do secretário. Porque vocês sabiam que nem máscara tem lá no pronto-socorro do Covid? E se o prefeito quiser ajudar mesmo, paga a insalubridade, paga as em dias,
aumenta o salário desses profissionais, porque estão lá arriscando vida por ganhar mixaria. E o prefeito falou que tem dinheiro e não paga. Quer falar aqui para a nossa colega Renata? A emenda não foi em 2020, não. Ela foi criada em 2017. E ela já foi votada 3 vezes por 11 vereadores. E vocês fizeram reunião e não chamou nenhum de nós para participar da reunião. Porque sabia que nós corremos atrás e tem meios para pagar essa emenda. E provamos aí, pelo contador que falou que jeito que fazia, mas vocês fizeram reunião escondida e nós notificamos a comissão e a comissão não chamou nós vereadores para participar. Por isso que vocês votaram contra, a favor do prefeito. O primeiro projeto de lei que o prefeito mandou foi esse para derrubar a emenda. Porque ele sabe que vai ter que pagar lá 2017, 2018, 2019. Ele vai ter que pagar. Nosso colega falou a importância das emendas. As emendas é muito importante, mas agora que você viu que ela é importante, você votou contra. Lá no dia, ontem, você não procurou os vereadores e nem ninguém para votar. Você foi acreditar em advogado da prefeitura, que nós estamos julgados de votar projeto para trás, que esses advogados ganham bem, e mandou quantas vezes projeto para essa casa, faltando, e nós temos que consertar. Uma parte, vereador Macete. Na hora não, colega. Vereador Murilo. Senhora, presidente. Vou deixar o à parte hoje, mas a partir de amanhã, como a reunião é virtual e nós combinamos um tempo mais curto, não será permitido. Presidente, eu só questionei a questão da parte, porque não foi acordado a parte. Por isso que eu estou deixando, por isso que eu estou permitindo. Pois é. Então eu estou dentro da lei, dentro da legalidade. Tá bom. Eu gostaria de dizer, hora nenhuma, ninguém escutou da minha boca falar de outros vereadores que votou a favor do veto do prefeito. Só achei estranho dos nobres colegas vereadores fazer a reunião interna e não convidar nem eu, nem o Macete, nem o vereador Max, nem o vereador Marquinhos. E nós poderíamos mostrar para vocês a legalidade para estar pagando. Tanto é que eu conversei com o doutor Geraldo Lino, quem conhece sabe a competência dele. Eu mostrei um áudio dele aqui ontem e eu fui ignorado, não fui procurado por ninguém. Então, eu gostaria de positivas. Importante, no mínimo que nós teríamos que fazer era uma reunião virtual com todos os vereadores, com os 11 vereadores e com o jurídico da prefeitura e o contador da prefeitura, entendeu? O contador da prefeitura esteve lá na Câmara e por vários momentos deu total razão aonde que eu tinha mostrado a legalidade. Total razão. Aí ele recebeu vários telefonemas lá e foi mudando a forma dele agir lá na Câmara. Eu estou falando aqui e provo. Vocês sabem que eu provo. Então, assim, não teve a transparência necessária para estar tratando de um veto que é tão importante para as entidades. Nós teríamos que ter conversado os 11 vereadores, o advogado da prefeitura, o advogado da Câmara e outros advogados ou contador que mostrasse a legalidade para a gente não perder uma emenda impositiva tão importante. Então, não poderia deixar, e outra, ficar escutando vereador falando que estava errado. Gente, errado é só mudar a suplementação, entendeu? Não é bicho de 7 cabeças, não. Faltou a união dos 11 vereadores para a gente unir e fazer valer as emendas impositivas. Quem ficou no prejuízo foi as entidades que mais precisam, que é onde vai chegar para aquelas pessoas que mais precisam. Então, fica aqui a minha indignação também por não ter convidado nenhum vereador para estar, nenhum dos 4 vereadores, nem eu, nem o Marquinhos, nem o Macete, nem o Max. Então, nós poderíamos muito bem ter participado das reuniões e ter tratado com todos vocês a legalidade. Obrigado. Ok. 1 minuto do tempo excedido. Continuando no grande expediente. Questão de ordem, presidente. Sim, vereador. Questão do veto aí, parece que o discurso ele começou a melhorar, né? Porque todos sabem do erro
que foi realizado no passado por parte do Executivo e por parte também do Legislativo. A questão se tem jeito de arrumar ou de não tem jeito de arrumar, eu acredito nos advogados que nós procuramos que não existe essa possibilidade. Em momento algum, nós da comissão, nenhum dos 11 vereadores, eu creio está em desacordo com essas emendas impositivas. Volto a repetir, nós vamos votar de maneira correta. A questão de falar que a comissão não chamou ninguém para participar das reuniões, é válido lembrar que essas reuniões elas podem ser feitas secretas ou abertas. Então, não cabe a nós se querer convidar ou não. Lembrando a vossas excelências que, na gestão anterior, nunca sequer fomos convidados pela comissão para participar de nenhuma reunião. As coisas chegavam para nós, os relatórios prontos, e nós aceitávamos, confiando, porém, nas comissões, de presidente, de relator e de membro. Desta forma, então, houve esse equívoco, houve esse erro. Então, o que nós temos que aceitar é o seguinte: houve erro por parte do Executivo, houve erro por parte do Legislativo, porque nós não somos perfeitos, ninguém é perfeito. Mas nós estamos aqui tentando buscar essa perfeição para não errar novamente e vamos provar que todas essas entidades que nos procuraram vão receber os seus benefícios. E é válido lembrar também, eu quero alertar aqui a todos os nobres vereadores, não é só citar o nome da entidade que ela vai receber o benefício. As emendas impositivas, elas vão ser lançadas de novo, esse projeto, ela vai passar, eu sei que vai passar aqui, porque todos os 11 vereadores vão votar a favor, eu tenho a certeza disso, mas é válido lembrar que antes, porém, de você fazer uma emenda para uma determinada instituição, é melhor você avisar para ela, procurar a Câmara, para ver se ela está dentro da legalidade para receber esse benefício. Porque, às vezes, nós podemos citar aí uma entidade para receber esse benefício, ela não vai estar dentro da legalidade e não vai receber. Então, vale lembrar isso aí. Então, quero finalizar aqui as minhas palavras e dizer que nós somos a favor, sim, das emendas impositivas. Nós, todos os 11 vereadores, somos a favor. Só que houve esse erro, houve esse equívoco, e nós vamos, com certeza agora, como disse pela presidente ontem, nós vamos procurar fazer agora de maneira correta, porque não houve maldade do Executivo e também muito menos maldade do Legislativo. Foi um fato que aconteceu. E só pode acontecer novamente. Mas nós vamos tomar essas precauções, nós vamos tomar esses cuidados, e eu tenho a certeza que essas entidades que foram citadas aí para receber esses benefícios aí, se elas estiverem com toda a documentação dentro da legalidade, elas vão receber. Muito obrigado, presidente. Continuando no grande expediente. Mais algum vereador inscrito? Então, encerro o grande expediente. Eu gostaria de falar como líder do partido, presidente. Sim, vereador. A gente sabe que a prioridade hoje está voltada totalmente para o tratamento da Covid, essas questões dessa pandemia. Isso é prioridade nacional, prioridade estadual, prioridade municipal, a gente sabe disso. Mas eu quero deixar registrado, né, e demonstrar minha gratidão também ao trabalho do governo do estado, através da Goinfra, trabalho realizado na semana passada, que foi o tapa-buraco do anel viário, né, uma solicitação antiga e até feita também pelo prefeito, onde nós estivemos lá na Goinfra e pedimos mais agilidade nesse processo. Eles estiveram lá semana passada, algum tempo atrás, eles estiveram lá, fizeram um tapa-buraco com cascalho, até o nobre vereador Amauri esteve lá, né, visitou lá, e recentemente eles fizeram um trabalho de tampa-buraco com a massa asfáltica, né, que é importante nesse período para contribuir com os produtores
né, no escoamento da sua produção. Vamos deixar aí registrado mais esse trabalho do governo do Estado, ciente de que, embora seja importante, mas a prioridade agora é a saúde da nossa gente, do nosso povo. Obrigado, presidente. Agradeço a todos os vereadores pela essa segunda sessão, e hoje votamos matérias importantes, votamos matérias relacionadas à assistência social, à educação e à saúde. Então, muitos benefícios virão à população, e todos aqui nós estamos atentos e em consonância Poder Executivo e Legislativo. Os requerimentos que foram feitos, a Câmara Municipal, né, através da presidência da mesa diretora, irá intermediar para que chegue até o Poder Executivo, mas precisou o secretário de Saúde o pedido da reunião. Em relação ao que foi mencionado por alguns vereadores a respeito do veto, acho que o que pude, né, perceber é que alguns entenderam, outros não entenderam e outros não querem entender. Então, existe prazo regimental a partir do momento que o veto chega na casa, cumprimos o prazo regimental corretamente, de quando colocou na primeira sessão para leitura, o prazo regimental que chega na comissão, o tempo em que a comissão ela tem para fazer o parecer, e também a sessão em que eu tenho que colocar em pauta, para que as demais matérias não fiquem sobrestradas enquanto o veto não seja julgado. Emendas impositivas, um dispositivo de nós, legisladores, e uma comissão aqui da casa, ela tem que fazer o seu papel, como todos nós, de legislador. O erro foi detectado, não há tempo mais de ser consertado, igual o nobre vereador Murilo e os demais têm mencionado. Todos têm direito a buscarem conhecimento e estudo aonde desejarem, mas ninguém aqui está para enganar ninguém. Não precisamos ter um jurídico, nós mesmos estudarmos para querer enganar ninguém, como eu percebo que está acontecendo aqui, de alguns nobres vereadores quererem enganar a população, colocando um ou outro contra entidades ou contra o povo. Mas as pessoas, elas percebem que agora nessa gestão, todos nós, como na legislatura anterior, temos a intenção dessas emendas impositivas elas se concretizarem. E agora descobrimos o porquê elas não estavam sendo cumpridas, e a partir de agora isso mais não acontecerá. Então, digo que qualquer dúvida, vocês, né, podem entrar diretamente em contato com qualquer vereador, com o jurídico aqui da casa. Nós aqui estamos abertos para que vocês tragam, sim, qualquer sugestão, seja por escrito. Ficar no disse, me disse, alguém me falou, ou disse, um áudio, ou, assim, eu acho que às vezes fica muito inconcreto. E algo para ser estudado é bom quando está no papel. Então, a Secretaria da Casa está à disposição para qualquer vereador que queira trazer qualquer sugestão, aqui ela será bem-vinda. Quanto ao trabalho das comissões, cada comissão decide a forma a ser feita. Claro que seguindo o que diz o regimento interno. Então, fica aqui, né, o meu agradecimento e dizer que estamos nessa semana todos empenhados para que esses projetos eles sejam aprovados e que até no fim da semana seja encaminhada aí ao Poder Executivo para que essas leis elas sejam sancionadas. Eu peço aqui novamente orações a todos para a nossa amiga Mauri e obrigada, Mauri, por estar, né, aí se empenhando para poder participar das sessões, mesmo com seu estado de saúde debilitado. Muito obrigada. Pedir que continuemos em orações para o vereador Diego, que muito está precisando agora nesse momento da recuperação, no seu estado tão crítico, mas que logo ele estará aqui conosco participando da sessão. No mais, a todas as pessoas que estão passando por esse momento tão difícil, seja de saúde, como também sabemos que inúmeras famílias estão passando pelo problema também de economia, então isso também deixa, né, todas as famílias que estão passando por um outro problema com tristeza, né, desnorteadas. Então, que Deus venha aí nos dar estabilidade. Mas agradeço, declaro encerrada a presente sessão
e informo que a próxima sessão será amanhã, quarta-feira, às 18 horas, dia 17 de março. Obrigada.